seja para teu louvor, seja para a tua honra e a tua glória. Por isso nós te honramos e agradecemos no teu nome santo. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Esse louvor diz assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Levantem suas mãos em adoração. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluias! Tem um louvor que diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Aleluia! E como nós estamos alegres, nós vamos fazer esse louvor aplaudindo ao Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! Aleluia! Nesta manhã, feliz, neste santo lugar, eu marquei. Você marcou o encontro com Deus? E a presença do Senhor já está neste lugar. Aleluia!
a presença, o Espírito Santo que habita em nós, já está movendo, mesmo sendo um culto, uma manhã de ensino, mas a unção do Senhor está em cada um de nós. Diz assim, aleluia. Nesta manhã, feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Nesta manhã, feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Tocou-me, Jesus. Tocou-me, Jesus. Tocou-me. Depois Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia! Aleluia! Pastor Barbosa. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom a todo tempo e em todo tempo. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos então dar continuidade. Tiago, por gentileza, coloca para mim o finalzinho do outro. Nós trabalhamos até a queda de Lucifer, entendemos o que aconteceu na terra, fizemos a provinha, né? O teste, né? Prova aquele teste. Até a queda de Lucifer. E agora nós vamos dar início à queda do homem no Éden, tá? Então tem aquela foto de Lucifer caindo, é daquela foto em diante, milênio 2, tá? Por favor, coloca aí. Foi dado a apostila com 3, não foi dado? Isso. Que você coloque essa foto da queda dele. Tá lá? Obrigado. Tá. Então, igreja, só mais um pouquinho, tem um capítulo, tem um versículo em cima, por favor. Obrigado. Tem um versículo em cima, por favor, Tiago.
Se vocês quiserem fazer um asterisco, que o próximo teste irá começar daí, tá? Mais um pouquinho para cima, por gentileza. Isso. Então, o homem passou a ser igual a Deus no sentido inverso, pois sabia a ciência do bem e do mal. Igreja, isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque ao lermos o versículo, a Bíblia vai nos dizer que o homem ficou sabendo do bem e do mal. Quando o saber, colocado aí para vocês entender como ciência, tá? Fica mais fácil. Por que como ciência, igreja? Tá? Eu sabendo o bem e o mal, eu sou sabedor do bem e do mal. Eu sou sabedor do bem e do mal. Quando eu entendo que esse sabedor do bem e do mal, pois sabia a ciência, para qualquer pessoa que cuida da parte da ciência, um cientista, para ele descobrir qualquer coisa, ele faz exame, concorda? Nenhum cientista, nenhuma pessoa que trabalha nessa área, chega a uma vacina, se não fizer bastante estudá-la, os componentes, experimentar, até chegar a um resultado. Então, a ciência do bem e do mal, todo ser humano na face da terra tem. Você sabe quando faz o bem e sabe quando faz o mal. Porém, por se tornar uma ciência, a parte corrompida, ao absorver, ou estar em contato, ou comer, ou tocar naquele fruto, que não é um fruto, e sim uma forma simbólica, tá? Essa ciência do bem e do mal entrou nele. Porém, como aquele fruto tinha alguma coisa a ver com a matéria, o mal daquele fruto ficou dentro de ti. O mal, em todos nós, o mal daquele fruto. O bem foi para o campo da ciência. O bem eu escolho fazer. O mal eu não escolho, está dentro de mim. O mal está dentro da minha personalidade, dentro do meu caráter, dentro do meu sentimento, dentro das minhas emoções, já está. Agora, por se tornar uma ciência, o bem, eu escolho fazer ou não, o mal não. Entenderam, igreja? Tá? Se você não fosse matéria, a ciência do bem e do mal estaria dentro da tua consciência. Você escolheria fazer o mal ou o bem. Só que não. Por você ser matéria, você é espírito, tem uma alma, e por ter uma alma precisa de um corpo. Vive temporariamente nesse corpo. A ligação com aquele fruto atingiu o corpo. Por isso que nós morremos. O salário do pecado é ninguém é eterno. Então, no DNA daquele fruto, no código genético daquele fruto, o mal ficou impregnado no meu corpo. Eu não escolho fazer o mal está em mim, automático, tá? Eu não preciso, não. Agora, no bem sim, é uma ciência, eu tenho que praticar, eu tenho que examinar. O bem não é automático em nós, entenderam? Por isso que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, tá? Por causa dessa ciência. Então, se eu perguntar no dia do teste, o que significa a ciência do bem e do mal? E vão responder para mim, não vão? Amém, igreja? Então, vamos lá. Isso vai estar lá em Gênesis capítulo 3, 22, né? A ciência do bem e do mal, mas não tinha domínio espiritual, porque o espírito ficou à deriva dentro de nós. Dá continuidade, por favor. Acabou? Põe naquela foto lá, então vamos lá. Isso. Eu não mandei subir da foto lá, não mandei? Por favor, eu acho que eu tinha lido em casa outra coisa. Presta para mim, por gentileza. O finalzinho do 2. Finalzinho do 2. Eu quero essa. Põe essa terra, era sem forma e vazia. Daqui que eu quero.
Tiago. Essa aqui, ó. A terra era sem forma e vazia. É aqui. Isso. Só travou? Por favor, coloca aqui, por gentileza. Tá. E aí a gente entra na foto da Adão e Eva e a serpente. Tá? Por favor. É a última página do estudo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Isso. Tá. Eu dei o finalzinho, né? Mas era isso. Tá? Volta uma. Isso. A terra era sem forma e vazia. Então, terminamos a queda de Lucifer. Lá, ó, Ezequiel 28, ele é, segundo a lei, a dupla referência como um homem que, como o rei babilônico, que se caiu no teste. Tá? Por favor, Tiago. E por esses dois textos, pode compreender que, com a sua queda, Satanás mergulhou nas trevas por muitos séculos. Pum! Daí em diante, igreja, Gênesis 1 e 2. Tudo que nós falamos desde o primeiro dia de aula, nós estávamos trabalhando o capítulo 1 de Gênesis e o verso 1. E formou Deus, no princípio, formou Deus os céus e a terra. Nós iremos agora trabalhar Gênesis capítulo 1, o versículo de número 2, tá? Volta lá, Tiago. Amém? Vamos orar por Tiago, vamos? Vamos orar por ele? Tá? Então vamos lá. E a terra era um vazio sem nenhum vivente, e estava coberto por um mar profundo. Por que vocês aprenderam que estava coberto pelo mar profundo? O que aconteceu com a queda de Lucifer, igreja? Houve o primeiro dilúvio, tá? A terra chegando a uma temperatura de 278 graus Celsius. Então toda a superfície dela, e aí vocês aprenderam na aula passada, ela passou por 4 fases, que os cientistas colocaram o nome de isso, e o último que é glacial, tá? E nesse período, o Eterno, então, em Gênesis 1, verso 2, o Espírito de Deus começou então a relacionar, a passear. Ele não deu vida. A terra ainda continua sem forma e se tornou sem forma e vazia. Só começa então, ele paira, tá? Mas não dá vida. Só começa a ter vida o nosso planeta através da palavra. O Eterno começa então a liberar a palavra, haja. O Espírito de Deus passeou, parece que, entenda bem, vamos fazer uma analogia para você entender, quando uma galinha senta em cima de um ovo para chocar. Começa, né? E aí, através da palavra do Eterno, haja, e começou então a tudo existir, que outrora já havia vida, tá? Outrora já havia vida. Então, a escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água, dando vida, e aí, através da palavra, as coisas começaram a acontecer. Dá continuidade, por favor. Aí está a foto, né? E quando Deus formou o vazio da terra, criou um jardim aprazível, e aí a história do homem, de onde deveria sair a palavra de ordem e domínio. Éden seria o centro do governo, com toda a riqueza e esplendor, e Adão seria o governador de toda a terra. Olha o que o nosso primeiro homem perdeu, ser o governador de toda a terra. Assim Deus criou os seres humanos, e ele criou parecido com Deus, e criou homem e mulher, não tem meio termo aí. Com a queda de Adão, até o próprio Éden foi destruído e desfeito. Estudamos em aula passada aonde esse Éden foi parar, né?
Vemos agora um ser humilhado, envergonhado, expulso do seu lugar, sujeito também a todas as vicissitudes do ser humano, que o nosso pai, ao ser expulso, envelheceu, morreu, você não vê mais nenhuma fala de Adão, o homem mais inteligente da terra, um homem que Deus, nós já trabalhamos isso em aula passada, Deus trazia os animais a Adão e ele colocava o nome. Isso é magnífico entender isso. Imagina o Eterno criando os animais, criou todos os animais e agora trazendo um por um na presença de Adão para Adão colocar nome. Ele não é poderoso, não poderia já ter feito os animais já com nome? Não. Foi Adão que colocou. Olha que relacionamento bonito, tá? O pai vinha para o filho, filho, coloca o nome. E esse é macaco, esse é cavalo, esse é cachorro. E uma relação maravilhosa. Tudo isso, Lucifer teve inveja, porque outrora esta era a cadeira dele. É por isso que Pedro vai dizer que o inimigo das nossas almas está ao derredor. Todos que fazem a vontade do Pai, aqui nessa face da terra, onde esse governo se tornou maligno, não a terra se tornou maligna, o governo se tornou maligno, não o governo humano, o governo espiritual que foi dado a Lucifer por causa da desobediência de Adão, então está ao derredor. O homem passou a ser igual a Deus, mas no sentido inverso, pois sabia a ciência do bem e do mal que eu já falei. Dá continuidade, que agora então é a parte 3, né? Vamos lá para a parte. Todo mundo tem esse paper? Tem? Isso, então vamos lá. Aí. Coloca a tela grande, como você havia colocado os outros, por gentileza. E aí então? Então vamos lá. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal, dessa ciência que eu expliquei, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então foi expulso do Éden por causa da vida eterna. Se não, graças a Deus por isso. Começou então uma série de mudanças sucessivas nas dispensações. Estava o homem agora, da continuidade, por favor, Tiago, sob o domínio da consciência. E esse domínio da consciência, a aula passada, quanto tempo durou o domínio da consciência, igreja? 1656 anos. Pastor, como chega esse número dentro da matemática? Somando a idade de todos a partir de Adão. Tá? Então, sob o domínio da consciência, no que falhou veio a dispensação do governo humano, que é o período patriarcal, né? Não, no governo humano começa ali com Nimrod constrói uma torre, dali em diante começa o governo humano, tá? Nesta construção dessa torre, segundo os estudiosos, já estava a mais de 1 quilômetro de altura, né? Mais de 1000 metros, por a ciência da época, e Deus teve que intervir, mudando então as línguas do ser humano, tá? Então o homem também falhou, por quê? Nimrod queria acessar os portais do mundo espiritual, aonde os anjos desceram. Entenda bem, igreja, nessa dispensação, o relacionamento espiritual com o planeta Terra era diferente. Haviam portais aonde os anjos desciam e entravam e saíam para o planeta Terra, tá? Então, por isso que Nimrod quer fazer uma torre para ter acesso, se porventura houvesse dilúvio de novo, eles teriam acesso para esses portais e não morreria como a geração vindoura, a que passou anterior a ele, entendeu? Então, Nimrod quer fazer essa torre por causa... Não. A coisa primordial de Nimrod era fazer um portal que desse acesso a esse portal aonde os anjos entravam e saíam, tá? Então, veio a lei, então a terra agora é governada pelo período de dispensação, né? Então teve a dispensação do governo humano, também neste o homem também falhou, veio a dispensação da lei com poder e autoridade, mas ainda houve falha por parte do homem, então Deus propôs uma dispensação graciosa.
Como é o nome dessa dispensação, igreja? Graciosa. A graça, ela é inaudita, ela é imutável, ela é maravilhosa. Eita, a dispensação da graça, ela é graciosa, com domínios especiais, pondo de lado o delito, o pecado, as falhas, as ofensas diante do... Porque o ato do pecado é isso, é um delito, é uma ofensa, né, diante do eterno. Então Deus propôs uma dispensação graciosa, com domínio especial, pondo de lado o delito, o pecado, a falha, a ofensa, né, que havia sido cometido no passado sob a tolerância de Deus. Romano capítulo de número 3, 25 vai dizer, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de que a pessoa receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Então ainda, na graça, os homens têm falhado, embora cercado de misericórdia pelas obras redentoras do Calvário. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer assim, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos o quê? Nós somos o quê, igreja? Liberto. E você sabe que no período da graça, a gente olha para a igreja e não vê pessoas libertas ainda, não entende essa liberdade. Parte da sua vida, ou parte sentimental, ou parte emocional, ou parte intelectual, ainda é preso. Ainda não desfruta, a igreja não desfruta na graça o período dessa liberdade com Cristo. E você tem liberdade de qualquer momento clamar por Ele, falar em línguas estranhas, se alegrar na presença dEle, independente das circunstâncias, independente do local, se você está na igreja, se você está na sua casa. Essa é a liberdade da graça. Louvado seja Deus, é maravilhosa, né? Então, isto é, os nossos pecados são perdoados, como é maravilhoso a graça de Deus. Então, eu queria aprofundar, mas aí eu vou sair desse tema, porque o tema é milênio. Eu queria aprofundar nessa graça, a igreja em conhecer até o cerne da graça. Embora a Bíblia diz que ela é imutável, ela é insondável, não tem tamanho, não tem dimensão. E graças a Deus, que a igreja será julgada no tribunal de Cristo por essa graça maravilhosa, né? Graça salvadora, por isso que estamos salvos nele. Dá continuidade, por favor. Mas a dispensação da graça, com todos os seus recursos, estava no seu término, né? Está no seu término, quando haverá um período de transição conhecido como tempos do Apocalipse, ou tempo de angústia de Jacó, como Jeremias já profetizou no capítulo número 30, o verso 7. Está chegando um dia horrível, nenhum outro dia pode ser comparado como ele. Para os descendentes de Jacó será um tempo de aflição, mas eles serão salvos dela. Esse versículo, igreja, quer nos dizer o quê? O que esse versículo quer dizer? Chegará um dia horrível, nenhum outro dia pode ser comparado. Olha, igreja, o dilúvio foi terrível, não foi terrível? Matando toda aquela população daquela época. Mas nem o período do dilúvio foi tão terrível como esse dia, tá? Nada mais, Deus usando a vida do profeta Jeremias, mostrando um tempo escatológico que estará para acontecer. Esse dia terrível será quando toda a judeusada da face da terra estarão confinados na nação de Israel para ser destruída. Porque o que acontece quando o anticristo vier, ele vai criar uma ideia, e através dessa ideia ele vai trazer paz para os dois filhos de Abraão, de Abraão, que é o povo árabe e o povo judeu. Até os dias de hoje, esse povo, há uma certa contenda, há uma certa discórdia desses dois irmãos, que são descendentes de Abraão, né? Abraão com a escrava egípcia, nasceu então Ismael, que é chefe de todo o povo árabe na face da terra.
e de Abraão com Sara nasceu Isaque, que é o povo judeu. Então o anticristo fará esse acordo. Esse acordo será um acordo surpreendente, porque desde o período, desde a morte de Abraão, esses dois povos, que surgiu de Isaque e surgiu de Ismael, se tornaram inimigo. Você vai ver todo o período histórico da Bíblia, o povo sírio, obviamente tinha outros nomes, mas são descendentes, e até os dias de hoje, você vai ver o povo árabe, que é contra. O Egito é descendente do povo árabe, o libanês é descendente do povo árabe, o sírio é descendente do povo árabe, né? Toda a Arábia Saudita também, obviamente pelo nome fica mais fácil. Mas então o que acontece, igreja? Esse homem será dotado com uma inteligência que irá fazer esses dois povos ser unidos. E aí será uma paz falsa sobre a terra. Uma paz, porque o que acontece? As nações não precisam, Israel não precisa mais fabricar bomba atômica para se esguarnecer, né? Onde era a Babilônia, que hoje é Irã, né? Onde era o Medo-Persa, que é o Irã, o Iraque é onde era a Babilônia, não precisa se esguarnecer tanto. Essa paz falsa, os Estados Unidos, que hoje controla pelo seu poder bélico e pela sua riqueza, que é uma das nações mais ricas do mundo, então ele trabalha essa falsa paz, né? Assim, mas quando vier o anticristo, será uma paz falsa, mas diante dos olhos do ser humano da época será a verdade. E quando esse versículo, está chegando um dia horrível, nunca outro dia pode ser comparado como ele, porque estará todo o judeu da face da terra confinado na faixa de Gaza. E aí, todo o sistema da época político e econômico estará no Megido, né? Ou vocês entendem como Amagedon é um local, Megido é a palavra em hebraico e Amagedon é a palavra em grego. Todo o material bélico na tecnologia da época estará apontado para dizimar, para destruir o povo judeu. Sem judeu na terra não tem promessa. Tudo o que acontece na terra, porque Deus fez uma promessa a Abraão. Nós estamos dentro dessa promessa de Abraão. Hoje, no período da graça, nós somos Israel de Deus. Tá? Por isso que dentro da fé, a igreja não se levanta e trabalha só o ato da fé, da prosperidade. Deus abençoa porque estamos debaixo da promessa que Deus fez a Abraão. Tudo é através da fé. O grande erro da igreja de hoje, dentro da sua teologia da prosperidade, criar o amuleto para que possa eu ligar a minha fé a esse amuleto a Deus. Então vai ter 318 pastores orando, vão passar nesse túnel com os pastores orando, vai ter o sal grosso, vai ter rosa ungida, vai ter o óleo de Israel. Então criaram esse amuleto para poder ter fé. E a Bíblia não diz que não precisa desse amuleto na graça. É você, através da palavra, ter fé nele, que vai acontecer. Isso é maravilhoso. Eu não preciso desses amuletos e comprar caríssimo. A igreja que vende esses amuletos, pastor, mas a pessoa dá, obviamente, tá? Dá porque quer. Mas é R$1.000, R$2.000, tá? Não precisa disso. Não, de jeito maneira alguma. Tudo é através da fé. Se você quer ofertar nesse lugar, oferte. Quer dizimar, dizime. Mas eu não posso estipular um preço para trabalhar a tua fé. Aí que está a heresia. Olha, toma esse copo d'água aqui, R$1.000. Eu vou subir monte, vou orar e Deus vai fazer. Nada, ele ativou a fé dentro de você. Você está... por causa da circunstância, por causa da situação, está debilitado e nada mais essa ação ativou a fé dentro de você. E a palavra do Eterno está sobre uma palavra que ele não pode negar a sua palavra. Ele diz que
as bênçãos seriam com a descendência de Abraão, e nós somos gentios, mas pela fé somos Israel de Deus na graça. Vocês entenderam, igreja? Se através da fé vocês podem alcançar os limites dentro do seu raciocínio. Jesus, ninguém disse amém, mas tudo bem. Vamos continuar. Sinto Deus aqui, viu? Então, esse dia horrível vai chegar. Quando então todo o exército do anticristo estará voltado para destruir a nação judaica, com toda a judeusada, destruindo o judeu. As promessas de Deus cessam. É tanto que na Segunda Guerra Mundial, Hitler é uma feitura do anticristo. Ele quis acabar com o que, igreja? Com o judeu. Tá? Entenda bem, nesse exato momento, o Eterno, no mesmo local, eu disse aqui ontem, no mesmo local, aonde ele subiu, que ele reúne os seus discípulos, está lá 500 discípulos, juntamente com os 11 apóstolos, né? E aí o corpo dele começa a flutuar. E aí todos os discípulos estão, no livro de Atos vai dizer, estão olhando para cima. Daqui a pouco aparecem 2 anjos, em forma de varão, em forma de homem. E diz assim: Galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu, virá. Neste mesmo local, aos pés do Monte da Oliveira, o Senhor Jesus tocará nesse exato momento, quando o anticristo, com toda a sua tecnologia e com os seus confederados da época, que irá destruir a nação judaica, começar a contagem regressiva. O que acontecerá nesse exato momento? As trombetas celestiais serão tocadas, a igreja foi arrebatada no arrebatamento, viu? Esse é o final da grande tribulação. A igreja, as trombetas serão tocadas, tá? É a 7ª trombeta lá do livro de Apocalipse, não é a trombeta do arrebatamento em Tessalonicenses, é a 7ª trombeta lá do livro de Apocalipse. Ela será tocada. Todo ser humano ouvirá, do norte ao sul, do leste ao oeste do planeta Terra. Porém, há para ver, porque todo olho verá, acontecerá que todo mundo nessa época, como já está hoje, né, terá um celular. Você pega uma criança de 4, 5 anos, já está com o celular. Então, todo ser humano da face da terra, nesse dia, tá, terá Wi-Fi, né, disponível em todo o planeta Terra, pela tecnologia. E todo olho verá, esse exato momento, quando os pés do Senhor Jesus tocará no Monte das Oliveiras. Quando tocar no Monte das Oliveiras, será um deslocamento de ar, como fosse uma bomba atômica, destruindo, varrendo o planeta Terra. As únicas pessoas que serão salvas, serão quem, igreja? Quem serão? Está chegando um dia horrível. Nenhum outro dia pode ser comparado como ele. Para os descendentes de Jacó, será um tempo de aflição. Mas eles serão o quê? Nesse período, quem será salvo, igreja? Judeu. O deslocamento de ar, como fosse uma bomba atômica, vai varrer todo ser humano da época. Mas o judeu será salvo. E a igreja estará aqui? Não, de jeito, maneira alguma. Jesus amado não estará aqui, né? Quem teve essa visão, igreja? E no livro de Gênesis, descendente de Adão, obviamente todo mundo é descendente, mas esse foi o 7º descendente de Adão. Quem teve essa visão gloriosa ao ser transladado? Enoque. Enoque viu isso, igreja. Jesus amado. Eita, maravilha de Deus. Foi transladado e viu esse período transcendental, né? Quando Deus se volta para tratar diretamente com os judeus, e pós esse período também, chamado de grande tribulação, será implantado o reino messiânico, dispensação milenária, o que nós estamos estudando, ou ainda um reino do céu. Será um tempo sem precedência na história da humanidade. Será a continuação do 7º dia da criação, porque não houve manhã e nem tarde no 7º dia da criação. No milênio haverá manhã e tarde da criação, tá? Ah, Deus descansou, ele deu uma pausa, né? Porque o Jesus, ó meu Pai, até os dias de hoje trabalha. Então, ele deu uma pausa. Por isso que no 7º houve a contagem na mente do Eterno, mas ela não aconteceu. Como ele é
né? Ele, não há tempo, passado, presente, futuro, para ele é a mesma coisa, porque ele tem um olhar de cima. Nós que criamos no nosso tempo de cromo, né? Temos passado, presente e futuro. No tempo de Deus, não. O Kairós olha o passado e o presente e o futuro é a mesma coisa. Pastor, como entender isso, pastor? Imagina que essa parte daqui, do púlpito aqui, passado, futuro e presente aonde você está. Vamos trabalhar que a era da graça está aqui, tá? Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Então esse período da graça é rasgado o véu do templo. Ele expirou lá na cruz. Pai, eu entrego o meu espírito. Ao terceiro dia ressuscitou. Pum, nasceu a graça inaudita, tá? A graça que ama pecador. A lei não, a lei dá ordenância para pecador. Agora a graça não, a graça é apaixonada por pecador. Louvado seja Deus, tá? Então nasceu a graça. Porém agora a graça, estamos aqui. A graça, vamos dividir a graça em 7 períodos, das 7 igrejas de Apocalipse. Nós estamos na igreja de Laodiceia, estamos aqui, ó. Só que o eterno olha de cima, tanto o passado como o futuro e o presente, para ele é a mesma coisa. Porque ele é o Pai da eternidade, né? Criou essa esfera de cromo para o ser humano que é limitado, para a gente saber colocar idade, não é verdade? Né? Porém, entenda bem, esse período milenar, a contagem não será como nós conhecemos hoje, igreja. Esse período milenar não será 12 meses, janeiro, fevereiro, mas não, muda, porque a vivência do homem agora aumenta. A vivência do homem aumenta. A idade do homem será como a idade da árvore, nesse período milenar. Muda também toda a forma como os animais que nós conhecemos, elefante, leão, porco, gado, galinha, todos os animais, tanto ave como não, a forma de relacionar com o homem também muda nesse período milenar. Você vai ver no período milenar a serpente, a criança da época brincando com a serpente, que é perigosa hoje aos nossos olhos. Você vai ver uma criança brincando com um leão. Não terá mais zoológico, né? É para eu ver um animal que não é domesticado, eu tenho que ir no zoológico. Não, acabou isso, tá? Os animais voltarão com a mesma forma de agir, não de pensar e sim de agir, antes de entrar na arca. Os animais todos eram dóceis, tá? Então, muda a forma de alimento. Todo animal agora vai pastar como boi. O lobo andará com a corça, sabe? Muda toda a estrutura, a forma do ser humano da época em pensar. Entenda que toda a tecnologia que está nos últimos 100 anos, começou então a andar a passos mais rápido. Nesse período, a estrutura intelectual do homem será plena, porque hoje a capacidade intelectual do homem, os mais inteligentes, chega a 0,7, como foi Einstein. Porque o que acontece? Ele está limitado dentro do tempo dele, limitado a viver 80 ou 90, no máximo 100 anos por causa da tecnologia. Então a mente dele está programada a esse período. Quando o ser humano atingia a esfera de 900 anos, como o texto nos ensina, mudou a forma da mentalidade. O QI dele estará mais avançado. Toda a prática que nós estamos vendo hoje, de carro, combustível, a motor, tecnologia, Wi-Fi, celular, será a mesma coisa se eu pegar o primeiro celular que existiu, que é aquele tijolão. A sociedade da época vai olhar para a tecnologia nossa hoje, que nós achamos que estamos bam, vai dizer, nossa, que é isso? Isso nem para jogar no lixo presta. Será um período totalmente da capacidade intelectual. Satanás estará preso. Tá? E outra coisa, eu vejo os pregadores, já disse aqui, vou repetir 1000 vezes. Pregadores, na sua ênfase, pregando, parece que no último tempo Jesus vai lá e... né? Parece que Jesus está perdendo para Satanás. Não.
A minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que ele foi vencido na cruz do Calvário. Foi, esmiuçado a cabeça dele. Matou uma cobra, o corpo dela fica se mexendo ainda. Mas limitou, ela não sai mais daquele lugar. E aí a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que um anjo, um anjinho, uma algema, e prende ele no abismo. Pastor, o mal vai existir? Vai, que está dentro do teu corpo. Você entendeu a ciência do bem e do mal. Eu expliquei aqui, quando nosso pai, Adão, comeu por causa da esfera do teu corpo, o mal ficou inserido dentro das suas células, dentro da sua composição, da sua matéria. Porém, o bem é uma ciência. Eu tenho que escolher fazer o bem. Eu preciso de ideia. Já não, o mal não, está no automático, piloto automático. Entenderam? Vai ter o mal, vai ter pecado, porque a Bíblia vai dizer, se uma criança de 100 anos morreu, se uma pessoa de 100 anos morreu, era nova, é como uma criança, mas morreu porque estava em pecado. Mesmo Cristo reinando na cadeira de Davi. Então na grande tribulação será implantado o reino messiânico, dispensação milenar, ou ainda o reino do céu. Totalmente diferente do que você vê hoje. O ser humano vai, daquela época, vai casar, vai ter filho, vai ver neto, vai ver bisneto, tataraneto, vai ver a quarta, quinta, sexta geração dele. Não vai plantar para os outros colher. Qual é a ideologia do homem de hoje? Os grandes empresários, a vez vem do nada, e no decorrer da vida, se tornam homens riquíssimos. Aí a velhice chega, e ele vai passar isso para o filho, e não pode desfrutar. Antônio Hermílio de Moraes é um homem que, antes de Alzheimer afetar a mentalidade dele, esse homem trabalhava 17 horas por dia. Morreu, deixou tudo para os filhos e para os netos. Não desfrutou. Nesse período do milênio, o homem vai desfrutar. Não é promessa para a igreja. Nós não estaremos nessa composição. Será um tempo sem precedência na história da humanidade. Satanás será preso. As hostes espirituais nas regiões celestiais serão aniquiladas. Por que, igreja? Seu chefe está preso. As regiões celestiais. Quem? Entenda bem, muitos crentes não têm uma vida vitoriosa, porque tem uma grande dificuldade de entender essa região. Essa região, regiões celestiais, serão aniquiladas, porque as hostes, tanto do bem e do mal, estão nesse local, estão na área espiritual. Entenda que esta área espiritual, essas regiões celestiais, não é um local, é uma dimensão. Entenda bem, quando uma pessoa entra por essa igreja e é expulso o demônio dela, quando se manifesta, é expulso o demônio dela, essa região celestial, que não é um local e não é uma região específica, tá? Está introduzido na mente daquela pessoa. Entenderam? A igreja entendeu? Está todo mundo com cara de ué? Tá. Então essa região espiritual, que se torna celeste para os seres habitar, ela tem, entenda bem, igreja, as potestades, os principados, elas reinam, é dali que saem as ideias. Hoje, nesse século, o que governa, a ideia é que, né, o ser humano, ele tem que se comportar de uma forma que tem que ser simpatizante com o estilo de viver dele. Se porventura ele tem um estilo diferente do meu, os gostos dele é diferente do meu, o meu é conforme a Bíblia diz e o dele não, eu tenho que, legal, 10/8, vai assim, Deus te abençoe. Essa é a ideologia que a potestade de hoje reina. Tudo é natural. O mundo entra dentro da igreja e nós achamos normal. É normal se pintar, é normal tatuar, é normal fazer isso, é normal fazer aquilo. Tudo é normal.
Tá? Porque essa ideia foi destilada nessa região celeste, aonde a autoridade soberana dessa região foi dada à igreja. O apóstolo Paulo entendeu isso, escrevendo em Efésios capítulo 1, verso 3, bendito Deus Pai que nos abençoou com todas as sortes de bênção no mundo celestial. Todas as sortes. E eu só posso alcançar através da fé. Só que o que acontece? Através da fé, eu, na qualidade de ser humano, quero alcançar só a parte matéria. A parte espiritual, eu não quero. A parte do desenvolvimento intelectual, eu não quero. Se a igreja entendesse isso, a igreja tinha muitos cientistas, a igreja tinha muitos homens PhD, porque não querem. Porque através da fé, eu só quero o que traz bem a minha matéria, ou ao meu conforto. É um carro, é uma casa, entendeu? É um filho na igreja. É só a parte emocional que interessa, só a parte sentimental que interessa e a parte material que interessa. Nessa região celestial, a parte intelectual não me interessa. Não me interessa. Por quê? Não se abriu, não me entenderam que a igreja governa isso. Ei, entenda bem, aonde a igreja teve primazia, os Estados Unidos, porque é uma potência hoje, porque o berço dos Estados Unidos, se nós voltarmos lá quando as colônias chegaram, eram os ingleses evangélicos. Por isso que se tornou uma potência que é hoje. Porque o Brasil está saindo de forma a passos ainda tartaruga dessa região de terceiro mundo. Por quê? A maioria dos evangélicos está crescendo. Os 3 últimos papas vieram visitar correndo o Brasil, porque é alarmante como a igreja evangélica cresce. Porém, não cresce, é muito fermento, obviamente, tá? Não cresce genuinamente, porque se crescesse genuinamente, meu Deus, se crescesse genuinamente. Você que está me ouvindo nesta manhã e tem idade, começa a acessar. Põe em Efésios capítulo 1, o verso 3. Começa a acessar essa área também. Essa área é inerte para a igreja pentecostal. Mas eu e você, através do Espírito, nós podemos acessar ela. Põe aí, Efésios 1:3, rápido. Não é uma dimensão, não é um local específico. Não é um local, não é um local específico, e se é uma dimensão, tá? É um mundo paralelo dentro deste mundo, igreja. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas bênçãos espirituais. Porque se olha, preste bem, bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ponto. Aí a igreja estaria do que está hoje. Bênçãos espirituais. Através do sangue do Cordeiro, fomos salvos. Amém. Mas não, o texto continua. Nos lugares celestiais em Cristo. É este lugar, igreja, que a igreja faz as suas correntes, a igreja sobe monte, faz as suas campanhas, aquela coisa toda, para acessar só pertinente à área sentimental, emocional e material. Jesus, você vai ver a coisa mais difícil. Um jovem ou um pai adestrando um jovem dizendo, profetizo na vida dele, que ele possa alcançar essa área e se torne um cientista para a minha nação. Se torne um político inteligente, né, para que possa melhorar a minha nação. Que possa ser um juiz, que possa ser um promotor. Não. A mentalidade é um empreguinho que dá para pagar um aluguel de um conto, tá? Vamos casar, entra no cartão, financia, pede dinheiro emprestado para A e B, se possível faz uma construçãozinha meia boca lá no fundo do quintal, e eu vou porque eu vou pecar, né, se eu ficar muito tempo solteiro. Tão preocupado com o desejo da carne, não desenvolveu o intelecto. E aí, depois que casa, vem filho, né? Uns quer
seguir alguns textos da Bíblia, de povoar a terra, fazendo 4, 5, 6, 7 filhos, outros não, aquela coisa toda fica difícil. Aí aquele homem que agora é casado, tem que sustentar a sua casa, não pode mais estudar, tem que meter a cara no serviço, e sempre serviço que, nesta nova dispensação que nós estamos, serviços braçais estão acabando. Quantos serviços desapareceram do mapa? Não, olha, eu entrei no mercado de trabalho há 35 anos, faz 5 anos que sou aposentado, há 35 anos. Na minha época, quem tinha o segundo grau, opa, era como se tivesse hoje, nem hoje, porque você tem que ter um doutorado na área, mas como, né? Ninguém quase, só quem tinha faculdade era elite da época, só os... Porque uma faculdade era muito cara. Dinheiro de hoje, um pai pagar 10 mil de mensalidade, tem que ser bem de sua ação, você concorda? Então só o filho do bacana que iria se formar. Só que o que acontece? O Estado dava condições para você ir até o segundo grau. E mesmo o Estado dando condições, poucas pessoas tinham o segundo grau. Na maioria das vezes, tá? Aquelas pessoas que estavam comigo na 8ª série, eu já não via no primeiro colegial. Já paravam a sua vida para entrar no mercado de trabalho. Não, preciso trabalhar. Ninguém quer desenvolver a mente porque não é fácil. Então a Bíblia nos dá legalidade que nessa área também eu posso desenvolver o meu intelecto. Mas não queremos. Os nossos filhos não querem. É bem verdade. Quantos livros nossos filhos ler por ano? Agora, quanto tempo os nossos filhos ficam numa televisão, no Netflix, ou no celular, ou no Face, ou no Instagram, ou é tanto nome agora que eu nem sei. Mesmo com a correção da língua portuguesa, você vai olhar em alguns Face, o português é péssimo. É chulo, porque não lê. Os pais não aplicam. É muito fácil, para calar a boca do meu menino, deixa eu dar um celular ou um tablet para ele ficar ali brincando. Entenderam? Quem pode mudar a vida no mundo espiritual? Você, através da fé e das suas atitudes. Não, mas eu vou me esforçar. Eu não quero esforço. Não. Está à disposição sua. Está à disposição nossa. Sabe qual é a nossa preocupação dos nossos jovens? Isso na Bíblia, tomara que eles casam rápido e aquela coisa toda. Não, mas nós não colocamos na mente dele desde os 4, dos 5 anos. Ei, você precisa estudar, você precisa ser apaixonado pelos livros. Os livros são os seus namorados. Não, de jeito, maneira alguma. Essa nova potestade enviada pelos principados no fim da igreja de Laodiceia, a qual nós vivemos, o que acontece? Eu vejo filhos, adolescentes que mandam nos pais. Acabou. Não tem esse negócio, igreja. Se você e sua esposa é o que governa o seu lar. Por quê? Digo isso porque a Bíblia vai dizer que a mente do homem e da mulher tem que ser uma só para governar. Senão racha o lar. Se o teu marido falar A e você falar B, o teu lar está rachado. E lá rachado, o eterno não interage. Então nessa era que nós estamos, que Deus já revelou, olha, perto do período da grande tribulação, a ciência vai se multiplicar, o amor de muito vai se esfriar, e se nós olharmos nesses 100 anos, o homem nunca desenvolveu tanto como nesses últimos 100 anos. Se você voltar atrás, o homem andava a passo de lesma, e agora nós estamos andando a passo de tartaruga. No milênio, o homem andará a passo de gazela, rápido. Se eu não entender isso, como que eu vou me interagir com o meu Criador dentro do limite de idade que eu vou ter? Se eu vou viver 70, 80 anos, como que eu vou relacionar com o Criador para que todas as áreas da minha vida sejam saradas?
Porque é um plantio. Eu sempre vou colher mais do que plantei. Então, opa, já que é isso, Paulo teve essa visão, opa, Senhor amado, eu quero mais. Se todas as bênçãos, todas, não é alguma, todas as bênçãos estão lá. Quer um casamento feliz? Está lá. A Bíblia vai ensinar como escolher esse negócio. Quer um emprego sólido? Está lá. Quer uma maturidade espiritual? Está lá. Quer conforto para a tua velhice? Está lá. Tudo está lá. É você, independente da idade que você está, é o que você determina o que você quer amanhã, pelo seu plantio. Mas, aí o que acontece? Nós que temos que padronizar as mentes mais jovens para alcançar através da fé, não, nós não padronizamos, concordamos, dizemos amém para tudo. Pais, jovens, não perca tempo, principalmente você que está vivendo o linear do final da igreja de Laodiceia. Não diga amém para tudo para os seus filhos. Cria regra, norma, gostando ou não gostando. Filhos, obedeçam os seus pais. E vocês vão ver o que Deus vai fazer. Jesus. Voltando lá ao milênio, daqui a 10 minutos tem que acabar. Vamos lá. Cristo estabelecerá seu domínio para a terra, nos céus e no mar e no universo. Foi até pergunta da prova, né? Então o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Nesse exato momento, o Eterno então, vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Então o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes que dizia: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo sempre. Apocalipse 24, e em seguida vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Aí é uma esfera escatológica, é interessante isso. Outrora quem estava nesse trono eram seres celestiais. Agora esses seres celestiais vão ter que bater em retirada, seja a potestade do bem, ou seja a potestade do mal, porque a potestade do mal, o seu líder estará preso e eles terão desbaratado e estarão no abismo. Só que ainda existe a potestade do bem que está à disposição do Senhor. Eles saem de cena e agora homens com corpos transformados sentarão nessas cadeiras. Preste bem atenção. Regi, vem cá, deixa eu dar essa explicação e termino aqui, porque já é 10h05. Imagina que o Regi está passando um perrengue da vida, está pedindo a Deus, que Deus entra com graça e com misericórdia para restaurar, para ajudar. Deus envia um anjo, o anjo rasga. No período da graça não há mais. Não sei se você vai dar um glória a Deus, um aleluia. No período da graça não há portais para esses anjos subirem e descer. Porque havia portais, porque as potestades e os principados da época regiam o mundo com uma força muito grande dada por nosso pai Adão. E agora não, a graça deixou, desbarateou todo esse. Então não há mais portais. Os anjos agora entram em ordenança do ser eterno, entra na estratosfera terrestre como se fosse um meteoro. Entra e se apresenta no mundo espiritual, ele não está vendo, e obedecendo a ordem do Eterno, a anjos, e vai e dar a benção a ele. Só que esses anjos, eles não têm a forma de entender o que o Regi está passando. São anjos. A composição
celeste deles, as estruturas moleculares, se obviamente existir, são diferentes. Ele não entende o sentimento do Regi, não entende as emoções. Ele veio trazer a solução para o problema. Se é na área da saúde, se é na área financeira, veio abrir uma porta, como nós falamos. Então, quando esses seres estão sentados lá, a forma dele julgar e de liberar as suas normas, não há sentimento, não há emoção. Porque não entende o ser humano. Uma pessoa que entende o ser humano, vê em forma de ser humano, sendo Deus. Por isso que Davi entendeu isso no Salmo 100, de longe entende o meu andar. Se você está de cabo baixo, triste, aborrecido, alegre, ele te entende. Sabe relacionar com você. A graça é maravilhosa porque um Deus se tornou homem como eu e você, com as mesmas limitações, sentiu fome, sede, cansaço, tristeza, dor. Anjo não, vem, entrega e vai embora. Se é um sinal de sentença, de justiça, sai de baixo, tá? Houve uma sentença de justiça, não teve misericórdia, desceu e passou o cerol, né? Não dizendo português fulo, o português do dia a dia, né? Passou o cerol em todas as crianças e todos os primogênitos lá do Egito. Não tem sentimento. Tá, é para fazer isso, acabou. Agora eu e você, quando sentarmos, em seguida vi alguns tronos e os que estavam assentados nele receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque havia anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. E elas não tinham adorado o monstro, nem a sua linguagem, que é o anticristo, nem tinha recebido o sinal na testa. Está falando das pessoas que ficaram na grande tribulação. Irá ficar uma grande parcela que fala o nome de Cristo na grande tribulação, sem a presença do Espírito Santo como consolador, tá? Que receberam um sinal na mão ou na testa, e essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa ressurreição, tá? Obrigado, Regi. Vamos entender. Aqui está uma ressurreição. Quando o Senhor restaurar a terra para o milênio, as pessoas que não aceitaram a política do anticristo, o número na testa e nem na mão, não adoraram a besta, não introduziram naquela política, essas pessoas irão ser ceifado as vossas vidas pelo sistema da época, e essas pessoas ressuscitarão para o milênio. E a igreja? Ninguém fez essa pergunta. E a igreja? A igreja foi arrebatada. Deixa eu fazer uma analogia. Eu não sei se você vai dar glória a Deus, aleluia, vem cá. Hipoteticamente, eu fui arrebatado. E não foi arrebatado. Hipoteticamente, tá bom? Eu posso nem culpar o pastor. Entendeu? Não foi arrebatado. No milênio. Foi arrebatado. Não foi arrebatado. Passou o período da grande tribulação, dia terrível, como a terra nunca viu antes, né? O sistema de Lucifer operando a todo vapor. E aí o que acontece? Não aceitou a ideologia da época, não aceitou a política da época, tá? Se pôs fiel aos princípios bíblicos, sem o Consolador ajudar, porque agora ele é regido pelo o idealismo que está na mente dele, porque leu a palavra e diz, não, então vai, no período, e se ficar para o período da grande tribulação, quando o sistema foi implantado, né,
como hipoteticamente não subiu, está na grande tribulação, esse peso todo e vai passar muita fome, preso, vai ficar assim, vem cá, o irmãozinho aqui, isso, você botou a mão, vem cá, vai correr aqui, tá? Hipoteticamente, ó, presos nas celas, porque contra a política da época, aí, ó, estou fazendo essa analogia para vocês entenderem que período terrível vai ser, né? A graça, aproveite a graça. Aí nesse período, igreja, sem a graça, sem a graça, em comparação ao Júnior, tá? Fortaleza, tá? Ele está cheio de graça, mas nessa comparação é o Júnior amanhã, no período da tribulação. Entenderam? Obrigado, Deus abençoe, viu? Tá? Aí o que acontece? Vem cá, eu deveria chamar o pastor Jonas até, mas ele é mais alto que você, né? Então, aí entenda bem, igreja. No período do milênio, tá? Quando o Senhor Jesus tocar os seus pés no Monte das Oliveiras e a terra for restaurada, ressuscitará os que morreram no período da grande tribulação. Aí Júnior ressuscita para o período da grande tribulação, para o período do milênio, está lá, mas nessa forma corpórea. Por que, igreja? Porque o corpo dele não virou pó. O corpo dele faz pouco tempo que morreu, alguns meses. Ainda está em fase de decomposição. Ainda em fase de composição, o Eterno dá uma ordem, igual deu a Lázaro, que estava em 4 dias em estado de composição. A dada a ordem do Eterno, as pessoas que guardaram a sua fé, sem a ajuda do Espírito Santo, no período da grande tribulação, a ordem dada, a mesma ordem, na sintonia espiritual e celestial que foi dado a Lázaro, tá? É dado para quem morreu no período da grande tribulação, que o corpo ainda não desfez como pó. Entenda bem, ele irá ressuscitar nesta mesma forma, na mesma forma que Lázaro ressuscitou, com fome, com dor, quem tem que trabalhar, a mesma forma que aquele jovem da filha da viúva de Naim ressuscitou. E agora ele ressuscita. Porém, eu fui arrebatado. E nessa dimensão, dentro desse planeta, tá? Como acabou esse sistema de 12 meses, acabou esses sistemas nesses 12 meses que é um ano, tem inverno, verão, não, a terra será regida de forma diferente, a ideologia do ser humano será diferente, as portas do intelecto serão abertas de forma extraordinária, tudo que nós vivemos nesse será obsoleto. O que vai acontecer, igreja? O que vai acontecer? Agora, estou lá, corpo transformado, igualzinho de Cristo. Os anjos, não pode ver a glória, porque a glória do meu Cristo está em mim também, porque eu verei meu Cristo como Ele é. Tá? Aí nesse momento, vamos nos encontrar aqui no milênio. Não pode me encarar. Estou com um corpo glorioso. Preste bem atenção. Vale ter uma vida de santidade para ir no arrebatamento. Vale ter uma vida de santidade. Nenhum ser humano na face da terra vai gozar do que as pessoas que foram arrebatadas irão gozar no céu. Vale dizer não para o mundo. Vale dizer não para o egoísmo. Vale dizer não para a cobiça. Porque o que está preparado para a noiva de Cristo, vai além da nossa compreensão e dimensão. Paulo, o homem que falava 7 idiomas, Paulo, o homem doutor na lei, PhD na lei farisaica, um homem que sabia tudo do Velho Testamento, citava páginas e mais páginas do Torá. Esse homem, quando viu essa dimensão e viu,
Conheço homem que há 14 anos. Foi nessa dimensão, aonde a noiva verdadeira está lá no paraíso e viu coisas que não pode falar, porque é a região dos mortos. E foi ao terceiro céu, aonde habita Deus, ele viu lá. Aquilo que o homem não ouviu, aquilo que o homem não viu, é o que está preparado. Tem ideia o que é isso? Tem ideia o que é isso? Desperte e levanta os seus filhos para participar dessa aula. Vai gerar dentro deles um amor pelo céu. Estão perdendo a primícia. Vocês despertam. Hoje à noite vai convidando os membros para participar dessa aula. Deus abriu a minha mente na escatologia para ensinar o que nos aguarda. Não resiste, eu sei que o horário de domingo é fatal, levantar de manhã, mas ei, acorda, desperta. Pastor, mas já está um número, não, para aprender, para acessar o intelecto, precisa, nos dias de hoje, nessa graça, alguém com dom para acessar, colocar dentro de você, e Deus nos deu essa graça. Venha participar para o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Paramos aí, coloque em vermelho que será a próxima aula. Alguma dúvida que foi dito? Todas possíveis, pastor. Se eu perguntar na prova, se terá ressurreição no milênio, vão responder? E se eu perguntar que ressurreição é esta, vão responder? Não. 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 A ressurreição de Mateus capítulo 27, verso 52, quando viram entrando na Jerusalém, quando o Senhor já ressuscitou, é um tipo de ressurreição. Essa ressurreição que nós acabamos de falar é a mesma que Lázaro participou, é a mesma que o filho da viúva de Naim passou, é a mesma que aquela menina do filho de Jairo com 12 anos, né? É essa mesma, vai dar continuidade. Só é liberada e para ser liberada, Jesus precisa estar na terra. Por isso que ele vai liberar essa ordem, porque ele vai estar na terra. Deixa eu parar, vai. Não vou dar mais nó na cabeça. Coloca para mim o livro de Provérbios, capítulo de número 3, o verso 9 e 10, e vamos tirar o dízimo de oferta para a casa do Senhor, para manutenção. Igreja, por favor, virou o mês, precisamos pagar o aluguel agora dia 10. A igreja sabe que é 6.804, então nos ajuda. A igreja está cheia, mas... eu sei pela situação que estamos passando, mas por favor, nos ajuda. Porque quem vai aumentar, quem vai dar prosperidade não sou eu, mas é o dono daqui. E ele não mente. É medida sacudida e recalcada, transbordante, se você fizer isso com amor. Amém? Nesse momento do culto, vamos honrar o Senhor até agora honramos o Senhor com a nossa presença. Só que a partir desse momento vamos honrar o Senhor com os nossos bens, com as nossas finanças, né? E com a primeira parte dos nossos ganhos. Se eu e você fizermos isso, o verso 11 vai dar uma legalidade, o verso 10 vai dar uma legalidade muito bonita. Vai dizer que o Eterno, então, olhará a essa atitude de você honrar a Ele com os seus bens, e Ele vai encher os teus celeiros. Vai visitar. E se ele visitou, vai transbordar. E se ele transbordar, vai trazer alegria, porque o vinho é sinal de alegria, né? Louvados. Crê nisso? Se você crê nisso, curve as vossas cabeças. Espírito Santo, a tua aula foi dada, não é minha, mas é tua, a glória é para ti, Pai poderoso. Senhor amado, como sempre peço, dá uma mente acadêmica para o teu povo entender essa parte de escatologia, que eu sei que é difícil. Porém, Jesus amado, agora nós estamos honrando com as nossas finanças. E a tua palavra que não mente vai dizer que se nós fizermos isso, o Senhor vai visitar os nossos celeiros. Então eu profetizo, Senhor amado, venha visitar o celeiro da tua igreja para a glória do teu nome. A igreja diz... Pode tirar o dízimo de oferta. Quem for passar o cartão, né, por favor, só levante a mão e um obreiro irá até você.
Por favor, Léo. Olha o pai aqui. Amém, igreja? Todos estão abençoadinhos? Deus. Aprenderam mais um pouquinho da palavra do Senhor? Algumas dúvidas surgiram? Amém. Né? Porque talvez você está muito tempo na igreja e nunca tenha ouvido que haverá uma ressurreição no final da grande tribulação, né? Após o Armagedon, na instauração do milênio, quem não foi arrebatado será ressuscitado. É a visão que João tem na ilha de Patmos. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Tá? Pastor, eu nunca vi isso. Sente no domingo de manhã que você vai ouvir coisas que, olha, né? Talvez há muito tempo você nunca ouviu, para a glória de Deus Pai. Amém? Igreja, por favor, hoje, domingão, aquele domingo né? Eu sei que o Li vai pegar aquele almoço na casa da mãe Jesus, né, irmão? O dia que vocês comeram o arroz e o feijão da mãe desse rapaz aí, vocês se apaixonam. Apesar que ontem tinha uma feijoada aqui de responsa, né, irmã? Oh, que feijoada, Jesus amado, né? Valeu a pena, né? A aula de obreiro ontem, valeu, né? Nossa, tá um banquete aí, aquela coisa toda, para a glória de Deus Pai, né? Ó, o negócio estava tão bom que teve um irmão aí que falou, não, deixa os mortos enterrar os mortos, depois eu vou. Foi? Aí, você entendeu? Tá. Aí, amém. Entendeu? Então, hoje à noite, igreja, o pastor Daniel estará aqui, não porque o pastor Daniel estará aqui, mas é que o Espírito Santo estará aqui. E o Senhor Jesus estará aqui. Eu venho pedindo, desde que eu fiz o convite ao pastor Daniel, e eu vou deixar isso notório à igreja, tá? Porque o que acontece? Nós temos que ter sabedoria em pedir, temos que ter sabedoria em conversar com Deus nas nossas orações, né? E aí, eu pedi, Senhor amado, lembra quando o Senhor desceu no Monte Horebe para brincar com Moisés? Ele estava brincando com Moisés. Nossa, fogo na sarça, e a sarça não consome. Nossa, puxa, a sarça queimando. Nossa, né? Estava brincando com Moisés. Lembra quando o Senhor desceu no Monte Sinai e brincou com Moisés? O dedo de Deus escrevendo naquela tábua de rocha a lei. Estava brincando com Moisés. Moisés sentado no camarote só assistindo aquela coisa. Falei, lembra quando o Senhor desceu no Monte Carmelo? Que vira o fogo do céu queimando um holocausto, aquela coisa toda? Lembra? Lembra quando o Senhor desceu no Monte Tabor e o corpo de Cristo? Falei, desça hoje nesse ministério, vem brincar com seus filhos. Então esse comedor de arroz e feijão me pediu para que o pai desça neste local. Falei, olha, quero o Espírito Santo, quero Jesus que está intercedendo, quero o Pai, quero a Trindade, que é uma só, para brincar com a gente. Então faça um domingo diferente. Chegue em sua casa, põe uns minutinhos de joelho no chão. Senhor amado, que quando a presença dele desce, tudo muda. Nós precisamos mais da presença dele. Nós precisamos. Eu creio que você vai levar uma partícula boa da presença de Deus para a tua casa. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu passo o trabalho para a pastora Edna, porque ela deu abertura. Glória a Deus. Nós vamos agradecer a Deus por tudo e dar a bênção apostólica. Pai bendito, muito obrigada. Pois não. Sim, a lista de presença está na entrada. Aí cada um, por favor, assine
porque é um curso, depois vai ter um diploma. Muito obrigada, Senhor, por todas essas maravilhas que temos aprendido de Ti. Eu tenho certeza, Senhor, que Tu estará nos despedindo na Tua paz, na Tua graça, que tenhamos uma tarde abençoada na Tua presença, no Teu nome santo. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, aleluias, esteja sobre cada um de nós, desde agora até o arrebatamento da igreja. E todos digam...